O que são ações e valores mobiliários? Você sabe como se faz a circulação e negociação das ações e valores mobiliários? Você sabe as suas peculiaridades? Sabe como se faz a negociação com as próprias mãos? E quais os tipos de ações? Pois é, aqui vamos esclarecer o que é ação e quais os valores mobiliários podem ser circulados, de forma simples e objetiva para que você possa entender o assunto. Vamos lá? Daí já sugiro que você assista outro vídeo em nosso canal em que falamos que a sociedade anônima é uma típica sociedade capital, ou seja, suas ações são, em regra, livremente transferíveis a qualquer pessoa, o que significa dizer que seus estatutos, muito embora possam criar determinadas limitações, não poderão impedir a livre negociação das ações. Por isso, tratando-se a sociedade anônima de sociedade capital e não de pessoas, impera o princípio da livre circulação das suas ações, ou seja, os acionistas podem transacionar suas ações sem anuência dos demais sócios. Diante disso, é considerado nula qualquer norma estatutária que venha impedir a negociação das ações. O princípio da livre circulação das ações, no entanto, pode sofrer algumas restrições. Estabelece o artigo 36, caput da Lei 6.404 de 76, que o Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações, contanto que regulamente de forma minuciosa tais limitações, e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Tratando-se de companhia aberta, não pode haver qualquer tipo de restrição quanto à livre circulação das ações. Por outro lado, no que se refere às companhias fechadas, o Estatuto pode limitar as transferências de ações. É o exemplo clássico da cláusula restritiva da livre circulação das ações, aquela que estabelece o direito de preferência aos acionistas ou à própria sociedade na aquisição de ações. Observe-se que, nesse caso, o retirante, o sócio retirante, não estará impedido de efetuar a venda de suas ações, mas deve ele tão somente dar preferência aos demais sócios ou colocar as ações à disposição da sociedade. Mas como realizar a negociação com as suas próprias ações? De regra, a companhia não pode negociar com suas próprias ações. Essa determinação está diretamente ligada ao princípio da intangibilidade do capital social, na medida em que, caso a sociedade venha a comprar suas ações, poderá manipular artificialmente a cotação de seus títulos. Não saia do vídeo, preste atenção, o que nós vamos falar agora é muito importante e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Você sabe quais são os tipos de ações? Pois é, em que pese as ações representam fração do capital social da empresa, essas também representam investimento e são instrumentos de captação dos recursos para a SA. As ações dividem-se em três espécies. 1. Ações ordinárias ou comuns. São aquelas que dão aos acionistas direitos de sócios comuns, sem restrições ou privilégios. Aquele que possui esse tipo de ação tem o direito de participar das decisões da Assembleia Geral, ou seja, tem o poder de decidir sobre o futuro da companhia. Quando possui mais da metade dessas ações, ele é o controlador da empresa. 2. Ações preferenciais. São aquelas que dão aos seus titulares algum privilégio ou preferência, como a prioridade da distribuição dos dividendos, no mínimo superior a 10% do que foi atribuído às ordinárias, fixação de dividendos mínimos ou cumulativos, prioridade de reembolso em caso de liquidação, com prêmio ou sem ele, entre outros, mas é privada de alguns direitos tais como o voto. Ações de fruição ou gozo. Ao invés de distribuir dividendos, resolve amortizar um lote de ações, geralmente por sorteio, pagando o valor nominal a seus titulares. Em seguida, permite-se que aqueles antigos titulares adquiram outras ações, em substituição às de gozo ou fruição. Não representam o capital da empresa e terão apenas os direitos que forem fixados nos estatutos ou nas assembleias. Outro tipo de classificação das ações é quanto à forma. E aí nós colocamos de início as ações nominativas. São aquelas em que se declara o nome do proprietário. São transferidas por termo lavrado no livro de registro de ações nominativas, recebendo o cessionário novas ações,
também com a indicação de seu nome. Temos ainda as ações escriturais. São aquelas em que não há emissão de certificado. São mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares numa instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Sua transferência se opera na escrituração na conta de ações, nos moldes de uma simples conta. Por fim, as ações podem sofrer classificação quanto à classe que ocupa. Este é um mecanismo que desperta diferentes motivações nos acionistas a ingressar na companhia. Assim, no estatuto deve constar a classe de ações que confere ao acionista respectivo direito específico. Nesse caso, os valores mobiliários serão diferenciados por letras ou números. Tema que desperta grande curiosidade quando se fala de ações é a sua valoração, não é verdade? Nesse sentido, a maior parte da doutrina tem defendido que as ações podem ser valoradas da seguinte forma. Vamos ver. Valor nominal é aquela que resulta da operação matemática de divisão do capital social pelo número de ações. O Estatuto da Sociedade pode expressar este valor ou não. No primeiro caso, terá uma ação com valor nominal. No segundo caso, a ação sem valor nominal, apresentado cada uma vantagem própria. Já no valor patrimonial, exprime o valor da participação do titular na ação, no patrimônio líquido da companhia. Resulta da operação matemática de divisão do patrimônio líquido pelo número de ações em que se divide o capital social. É o valor devido ao acionista em caso de liquidação da sociedade ou amortização da ação. Outro formato é o valor de negociação, considerada a valoração mais simplista daquela utilizada no mercado de capitais, tendo em vista que é o valor advindo da própria autonomia da vontade dos negociantes, sem necessariamente levar em consideração outros critérios. Temos também o valor econômico. É o mais preciso e mais utilizado pelos investidores, pois é calculado através de técnicas complexas e específicas por profissionais dedicados à avaliação de ativos. Não se esqueça que precisamos entender o preço de emissão. Pois bem, o preço de emissão é o preço pago por quem subscreve a ação, à vista ou parceladamente. Destina-se a mensurar a contribuição que o acionista dá para o capital social da companhia, bem como o limite da sua responsabilidade subsidiária. O preço de emissão é fixado pelos fundadores, quando da constituição da companhia, e pela Assembleia Geral ou pelo Conselho da Administração, quando do aumento de capital com a emissão de novas ações. Se a companhia tem um capital social representado por ações com valor nominal, o preço de emissão das ações não poderá ser inferior ao seu valor nominal. E se for superior, a diferença chamada de ágio constituirá reserva de capital, que poderá posteriormente ser capitalizada, segundo a lei das SA, artigo 13 e 200. Então vimos aqui de forma simples e objetiva o que são ações e valores mobiliários, como se faz a circulação e negociação das ações, o que é a negociação com as próprias mãos e os tipos de ações, sempre de forma objetiva para que você possa ter um conhecimento inicial sobre a matéria. Isso aí, conhecer para vencer. Assim, acompanhe aqui as dicas sobre empresa e empresário e esteja atento às novidades. Esse canal tem o intuito de tirar dúvidas sobre a esfera jurídica e empresarial com temas atuais. Curta nosso vídeo, compartilhe essa informação geral. Gostou dessas dicas e ideias? Deixa aqui seu like e não se esqueça de se inscrever em nossa página. Valeu, gente! Até a próxima!